Papo de Criminalista. Eu e o grande professor Mauro Otávio Nassif. Obrigado pelo grande. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Obrigado pelo grande. Mauro, júri. O negócio é júri. Júri é a coisa mais espetacular que existe. É onde se revela o grande advogado criminalista. Aliás, o Bruno vai sair agora, o goleiro Bruno. Tá com... Fizeram... Baixaram a pena, né? Abaixaram a pena. Agora em outubro ele vai para a liberdade. Bom, muito bem. Mauro, vai começar o tribunal do júri. Portas abertas, todos entram, os jurados estão de um lado, a plateia está do outro e o juiz-presidente começa a fazer o sorteio dos jurados. Pode o advogado, nesta hora, questionar os jurados? O seu nome é este mesmo? Porque pode estar o nome errado na lista. Pode. Na lista lá, funcionário público. O senhor é funcionário público, o que o senhor faz no funcionalismo público? O senhor é casado, o senhor tem filhos? Qual a religião que o senhor professa? Qual é a área do funcionalismo? Qual é o banco que trabalha? A pergunta que você adora fazer. Eu adoro fazer. Já fez júri com esse promotor? Quantas vezes? Quantas vezes? Já foi estudante? Esse promotor, esse ilustre promotor, já foi seu professor? Já houve um caso comigo assim? Era amigo da vítima? Sim, era Tinha amigo algum da relacionamento vítima. com a vítima? Então, Mário, sobre essa sua questão, eu vou responder em 20 segundos. Até o dia 11 de agosto de 2008 era diferente. Não podia. Não podia, havia uma blindagem do jurado. Não, essa é a explicação que todo mundo me pergunta. Por que podia, não podia e agora pode? Aonde é que está escrito que pode? É a nova lei do júri. Sim, e aonde é que ela diz isso que pode? A nova lei do júri diz uma série de coisas. Diz que o advogado, o promotor e o assistente podem indagar sobre questão do jurado, de onde vem o jurado, onde ele trabalha, se ele em qual repartição trabalha, a religião, por exemplo, que era muito sensível. Antigamente, por exemplo, por questão religiosa, o jurado ele poderia conseguir a dispensa. Hoje não pode mais. Não pode mais. Está tudo expresso na lei. Então, dia 11 de agosto de 2008, não faz muito tempo, Maria. Mauro, porque você fica... 9 anos. Vira uma roleta russa. É. Você olha para uma pessoa e pela aparência você joga o dadinho para saber se não pode vai ou não vai. Pode, e se o juiz... Continua sendo um jogo de azar e de sorte. E a maioria dos juízes concordam que o advogado e o promotor façam as perguntas diretamente, outros não, no sistema presidencialista, perguntam, mas pode perguntar à vontade. Mauro, e se o juiz inexperiente, que veio do civil, veio da vara da fazenda pública... Do trabalho, muitas vezes, porque é juiz estadual, mas atua no trabalho, quando não tem vara trabalhista. E fala, bom, doutor, não há previsão legal para isso. Consigna, tenta argumentar, leva o código, tenta argumentar, consigna em ata, julgamento nulo. Muito bem. Mauro, agora, desculpe insistir, 11 de agosto é uma data importante. Importantíssimo para o júri que começou a vigorar a nova lei. Mauro, vai começar a instrução criminal em plenário. Testemunhas. Uma coisa que eu reparo, e eu já visto algumas vezes, parente da vítima, irmão da vítima, irmã da vítima. Presta compromisso. Presta compromisso. Aliás, o novo Código de Processo Civil traz lá que os parentes colaterais, e o irmão é colateral, não pode prestar depoimento, está impedido. No Código de Processo Penal... É só do réu que não presta compromisso. Exato, mas tem juiz eximindo o parente de prestar o compromisso, da vítima de prestar o compromisso. Não pode. Essa figura esdrúxula do informante não pode. Posso dar um exemplo? Se for do réu, posso dar um exemplo clássico? Clássico. Mãe do réu não presta compromisso. Mãe da vítima presta compromisso. Acabou. Filho do réu, se quiser não precisa nem falar.
Exatamente. Filho da vítima, fala e presta compromisso. E Exatamente. dizer a verdade. Exatamente. E pode ser processado por falso testemunho. São muitos detalhes que o nosso internauta tem que saber. Sim, porque o que eu tenho visto aí, cada juiz faz da sua maneira. E não pode. Nós temos um regramento infraconstitucional. É uma coisa relativo à questão do litúrgica, é uma liturgia. Como a beca. Você não faz júri sem beca. De jeito nenhum, não faço. Quem quiser fazer sem, faça. Eu faça. não me sinto bem. O grande problema, ó, tem muito curioso aí. Muito curioso. Mas é o presidente do tribunal, mas não sabe. E não espere que o fiscal da lei, o Ministério Público, vá se manifestar a teu favor. Não vai. Não vai. Vai ver a ilegalidade sendo perpetrada e vai ficar quieto. Até porque júri é fogueira de vaidades. É claro. Isso claro. é mais do que sabido. Mauro, réu algemado na audiência. Não pode, mano. Não pode. Fui fazer um júri, tinham vários réus, um deles entra algemado, pelas mãos e pelos pés. Está condenado. O homem pesando, acho que um homem de 1,80 m pesando um pouco mais de 50 quilos, aidético, tuberculoso, portador de hepatite, amarelo, esverdeado, com uniforme de preso, chinelo havaiano. Qual o perigo que essa pessoa oferecia para o julgamento, para as pessoas que estavam ali presentes? Nenhuma, Mauro, nenhuma. Há poucos Nenhum dias perigo. atrás, o Supremo adulou O réu não era meu, mas eu acabei, o advogado não falou nada, eu acabei falando, acabei arrumando uma confusão com o juiz, porque não era possível. Aí foi retirado da sala por causa da tuberculose, ele não podia ficar no mesmo ambiente que os demais. Até aí... Não, a questão das algemas hoje é algo legal e influencia com os jurados. Lógico que influencia nesse momento. E a roupa do réu também. Sim, mas esse momento que nós estamos vivendo de violência extremada, enfim, as pessoas não querem justiça, querem justiçamento, querem Inclusive, vingança. eu quero insistir o seguinte, nos Estados Unidos, eu já estive lá muitos anos atrás, há muitos, que eu sou coroa, né? Nos Estados Unidos, a Defensoria Pública tem um armário só de roupa. O réu pode, a família pode levar, ele se troca lá e entra Não, vestido. a própria Defensoria tem. Pode trocar de roupa. Aqui no Brasil não tem, então a família pode levar. Ele troca de roupa e entra com uma roupa comum. Exatamente. Outro questionamento. Perguntas dos jurados às testemunhas e aos réus. Obviamente que pode. Pode, claro. Normalmente, os juízes pedem para que a testemunha escreva, para como não são habilitados, hábeis a fazer a pergunta, podem, na pergunta, revelar o seu pensamento já a respeito do veredito. Acho válido. Então faz por escrito. Acontece que o jurado não pode ficar anônimo. Não, é proibido. Não. O juiz tem que falar o nome do jurado. Pergunta do jurado fulano de tal. Claro. Mário, eu sempre digo o seguinte. O juiz não faz isso não. Mário, a luz do sol é o maior desinfetante. É verdade. Não é isso? Luz. Sobre as Quer coisas. dizer, quem é o jurado? É aquele senhor gordo, careca, barrigudo? Todo mundo dá o papel para o oficial, todo mundo tem que saber quem é o jurado. E o juiz tem que falar o nome do jurado. Tem que falar. Jurado, então, jurado número 5, jurado Claro, número 2. claro, não tem nenhum advogado problema. Não tem Mas nenhum o juiz problema. não gosta de fazer isso. E o promotor não quer que faça. Geralmente o juiz do júri não gosta do júri, ele acha que a carreira dele vai diminuir a intensidade, a progressão, que é impossível, entendeu? Bom, leitura de peças. Isso é algo muito importante. Aconteceu comigo. Excelência, questão de ordem após a instrução terminada, os réus interrogados, eu quero leitura de peças. Não, doutor, não tem previsão legal. Não tem, está escrito na lei. Tem, artigo 473, Parágrafo 3º, Pode. claro. Carta precatória. Carta rogatória. Laudo. Texto de laudo, texto de perícia. Não pode você requerer para ler alegações finais. Isso não. E a sentença de pronúncia? Pode também. Pode, a não ser que tenha argumento de autoridade. Não, mas aí quem lê é o oficial de plenário, Então, que não vai falar nada, né? Não, mas depois você pode ler.
Sim, depois também pode ler, mas não pode, o recurso. argumento de autoridade. Aí não, o grande juiz fulano de tal. Ele que prolatou a sentença, está sentado aqui. Isso não pode. Mas os juízes não deixam fazer leitura. Está nulo. Gilmar Mendes tem um acordo longo explicando que a leitura é proibida, é defesa só com o argumento de autoridade. Mauro, agora nós vamos divergir. Um pouco. O meu voto é divergente do seu. Mas é bom, democracia. Você é o relator. Democracia. Mais de um réu. Caso que eu fiz, 4 réus. O caso recente agora da chacina lá de Barueri, 5 réus. O tempo, para ser dividido irmãmente entre os advogados, reduz muito, Mauro. Reduz drasticamente. Em Barueri não foi aumentado. Foi aumentado 1 hora. Não. 1 hora para cada um. A juíza deu 1 hora para cada réu. Eu estive lá, inclusive para conversar com os colegas a respeito desse assunto, e eles me falaram, não, nós tivemos uma reunião antes, um dia antes, com a juíza. É contra a lei, hein? Para formatar. O NUT não que é um doutrinador hoje muito citado em todos os julgamentos verdade. Ele é favorável, inclusive, que o juiz, de ofício, sem que as partes requeram, ele já deveria aumentar o prazo para não ferir a amplitude de defesa. E qual é a sua opinião, então? Eu sou favorável a aumentar, tem que aumentar. Mas quanto? Mauro, depende. Porque a acusação é um bloco monolítico que cai em cima do réu. Puf! É aquilo ali. Quando tem mais de um réu, nem sempre os réus estão na mesma condição factual dentro do processo. Cada um tem uma posição e as teses podem ser diferentes. Como a tese da acusação é única, ela não precisa de mais tempo. Como é que foi em Barueri, então? Só o prazo para a defesa. Para a acusação não. É amplitude de defesa e não de acusação. Eu sou favorável e você é? Eu sou contra. Contra. Tudo bem. Mauro, para finalizar. Sentença. Réu que já está preso. Quando o juiz, da presidência do Tribunal do Júri, se condenado pelos jurados, ao aplicar a pena, ele deve fazer a detração penal do tempo que ele recebe. Isso está no Código. É uma lei nova, né? Lei nova, estampada, grudada ali. Juiz não faz e vem com aquela historinha de que isso é coisa da execução penal. Você citou, num caso, o acordo da Maria Tereza Assis Moura. Isso, em que ela dá uma aula, ela fala exatamente isso. Tem nada a ver com execução. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa, já dizia o velho adágio português. E os juízes não fazem. E aí o regime prisional é muito complicado, porque ele vem no fechado. Então tem que tomar muito, normalmente vem no fechado. Então tem que tomar muito cuidado nisso. Muito bem. Agora, Mário, uma historinha de 30 segundos. Não, historinha, eu não quero contar historinha. Eu quero contar mais um subsídio de júri. Vamos lá, Mauro. Aí é muito importantíssimo. Eu anulei há pouco tempo atrás, na 16ª Câmara, a requerimento de um amigo meu que pediu uma ajuda. É o seguinte, houve acusação, houve a réplica, o juiz lá da comarca de Amparo, ele perguntou para o promotor se o promotor iria fazer a réplica. Aí o promotor disse, Excelência, não há necessidade de réplica. Está feita a réplica. A resposta é monossilábica. Não. Não há necessidade, tal. Anulou o julgamento, então cuidado com essa questão. Quando a réplica é sim ou não, se falar 3 palavras a mais, tem direito à tréplica. Tem direito à tréplica. Mauro, bonita camisa, hein, Mauro? Obrigado. Parecida com a sua. A do senhor também, chefe. Mauro, dá um abraço para os nossos amigos. Olha, esse programa foi instrutivo, foi informativo. E para encerrar, eu quero dizer mais uma coisinha de Júlia de 30 segundos. Fala, professor. 30 segundos. É a questão do crucifixo. Sim. Né? Posso só fazer um parênteses? Pode. Não é a questão religiosa do Cristo. O Cristo que está lá é para lembrar aos jurados do maior erro judiciário da história da humanidade.
Cristo, todo mundo conhece a história de Cristo, e sabe como foi o julgamento, eivado de nulidade. Aliás, tem um livro muito interessante, Mauro, O Julgamento de Cristo, que aborda as questões processuais do julgamento. Então você é favorável a continuar o Cristo? Sem dúvida nenhuma. Então eu sou contra. Mas é democracia. Meus amigos, passem na nossa página no Facebook, Os Criminalistas. Curta nossa página. E no YouTube, o canal Papo de Criminalista. Dá um like na página. Nós estamos meio afastados, mas voltamos. Correria do dia a dia. Papo de Criminalista, a gente volta. Um grande abraço.